Oi, bom dia. Bom, vamos continuar, com o conteúdo sobre relações ecológicas que começamos na aula anterior, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu irei começar falando sobre relações interespecíficas harmônicas, né? Primeiro que eu vou falar é sobre o comensalismo. O comensalismo, ele vai ser uma associação entre as espécies diferentes, na qual uma é beneficiada sem causar prejuízo à outra, tá? Tem o comensalismo típico, que é a relação em que uma espécie se alimenta dos restos da outra, que não vai prejudicar ela em nada, né? Se é resto, ela não quis, certo? Por exemplo, eu botei aqui os abutres que aproveitam restos das presas dos leões, de tubarão e até mesmo da rêmora. Tem o inquilinismo, que é uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, mas não prejudica ela também em nada, como por exemplo nos vegetais. Aqui, ó, uma orquídea numa árvore, tá? Ou uma bromélia, ela vai ser inquilina dessa árvore, mas não vai prejudicar a árvore em nada. Aí vamos começar agora falando sobre as relações intraespecíficas desarmônicas, né? Aqui no caso, eu estou falando, vou começar com a competição intraespecífica. Essa relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputas, né? Eles vão disputar pelo território, pelo alimento e até mesmo pelo companheiro sexual, né? Aqui eu botei, ó, a competição é um fator que regula o tamanho da população, né? Temos também o canibalismo, que é a relação na qual um organismo se alimenta do outro da mesma espécie. Aqui eu coloquei exemplos para vocês, o louva-a-Deus e a aranha viúva negra. Temos também a relação de competição interespecífica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposições de nichos ecológicos. Por que eles fazem essa competição, né? Eles disputam pelo mesmo recurso ambiental, é um importante fator no controle do tamanho das populações. É muito severa, uma das espécies pode ser eliminada ou extinta, ou ela é obrigada a emigrar, né, sair dali. E a introdução das espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessa espécie competirem pelos mesmos recursos que a espécie nativa. Aqui eu coloquei, ó, aqui eu dei um exemplo dos paramécios cultivados isolados apresentam elevada densidade populacional. Cultivados juntos, a espécie de Paramécio caudatum tem sua população reduzida devido à intensa competição entre eles mesmos, ó, com o Paramécio aurelia, né? São dois paramécios, mas são diferentes. Temos também nas relações desarmônicas, né, interespecíficas, o parasitismo. No parasitismo, eu coloquei para vocês aqui o exemplo do carrapato, da tênia, do pernilongo, do cipó chumbo e da erva de passarinho, tá? Todos esses seres vivos aqui são parasitas. E quando é parasita, vai acontecer o quê? Vai prejudicar, né? Por exemplo, aqui, ó, um exemplo mais fácil que eu coloquei aqui, um carrapato. Quando um animal está com carrapato, ele está sendo o quê? Está sendo prejudicado, porque ele está sendo sugado por esse animal aqui, né? Então, os parasitas, eles são desarmônicos, porque eles prejudicam uma outra espécie. Tem o amensalismo. O que seria o amensalismo? Também chamado de antibiose, uma espécie denominada
inibidora libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra denominada amensal. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo de algas pirrófitas e animais marinhos. Aqui, ó, acontece quando as algas ficam em excesso, ó, as águas do mar ficam vermelhas. Aqui eu coloquei para vocês, né, um quadro mostrando para vocês o ponto positivo, que é uma espécie, a espécie beneficiada, e o ponto negativo com a espécie prejudicada. Então, ó, no inquilinismo, espécies reunidas, a população A ela é beneficiada e a B não perde nada, né? Espécie separada, nenhuma das duas tem benefício nenhum, mas também não são prejudicadas. No comensalismo, quando as espécies estão reunidas, também a população A ela é beneficiada e a B não vai ser prejudicada em nada. Quando as espécies são separadas, nenhuma são prejudicadas. No mutualismo simbiótico, as duas espécies saem como beneficiadas, tá? E quando são separadas, elas saem o quê? Perdendo, né? São prejudicadas. No mutualismo, né, que tem a protocooperação, nas espécies reunidas, todas as duas saem beneficiadas. Nas separadas, se não tem a protocooperação, elas saem perdendo, né? No amensalismo, nas espécies reunidas, a população B sai perdendo, né? E nas separadas, elas não ganham nem perdem nada. No predatismo, a população A é beneficiada, já a segunda população perde. Nas espécies separadas, a população A perde e a outra não ganha, mas também não perde nada. Na competição, todas as duas espécies perdem. Por mais que saia um vencedor, esse vencedor vai sair machucado, né? Vai sair um pouco prejudicado. Então, todas as duas perdem. Em espécies separadas, elas não ganham e não perdem nada. O parasitismo, a população A ganha, né? E a população B perde. Nas espécies separadas, a população A vai perder e a população B não vai ganhar e nem perder. Então, esse quadro aqui, vocês vão entender mais sobre ele quando vocês começarem a fazer, ó, essas atividades aqui. Então, eu coloquei, olha, 6 atividades. Aqui vocês só vão marcar: ah, professora, posso imprimir? Pode. Pode copiar? Pode. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas façam. Na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades, tá? E não precisa enviar foto dessa atividade, mas é para fazer, tá? Próxima aula eu vou corrigir. Façam, que vocês, tentando fazer as atividades, vocês estão aprendendo, né? As nossas aulas tá sendo dessa maneira. Se fosse em sala de aula, a gente estaríamos, né, tirando dúvida, estaríamos levando materiais para poder pegar, ver, né? Seria uma aula diferente. Então, meus amores, fiquem com Deus, tá? Façam as atividades. Na próxima aula eu vou corrigir. Beijo para vocês.